Eu tenho me questionado muito por que as pessoas têm tanta resistência de buscar a Deus, né? É impressionante como sem Deus, ou seja, sem espiritualidade, como é complicado viver lá fora. Porque quando você não tem a espiritualidade, quando você não tem a Deus, você não consegue harmonia. E aí qualquer probleminha, por menor que ele seja, ele vira um monstro na tua existência. Verdade ou mentira isso, né? Aí junta que lá fora nós temos uma sociedade neurótica. E é interessante que eu também sou terapeuta. Eu comecei minha vida de ajudar o planeta como palestrante, como terapeuta, e eu já via neurose. O problema é que como terapeuta, eu aplicava técnica, eu atendia as pessoas, eu dava palestra, eu fazia programa de rádio, programa de televisão, mas eu não conseguia ver a solução, eu não via. Eu falava para Deus, o trabalho que eu faço é bom, a pessoa vai na palestra, mas não tem continuidade, porque era uma coisa somente carnal e emocional. E não que a terapia não seja importante, às vezes a terapia é o começo, sim ou não isso, né? Mas a própria ciência afirma que essa neurose não tem cura. O problema da terapia é esse, é que você começa um processo terapêutico lá com o teu paciente e você tem que falar para ele que não tem fim aquilo. Sempre que ele estiver mal, ele vai te procurar. E aí você pode ficar lá 9, 10, 20 anos com a pessoa e ela não vai ter mudança nenhuma. E aí eu também tinha aquela resistência a Deus pelo que a gente vê lá fora, né? As religiões dizem que é por isso que nós não somos religião. Por isso que para nós templários, quando você já é batizado em qualquer outra igreja, você vai poder ser um templário e vai poder continuar sendo católico. Você vai poder continuar sendo espírita, sendo budista ou sendo evangélico de qualquer outra igreja e ao mesmo tempo sendo templário. O problema todo daí é que as outras igrejas não vão te aceitar, nós vamos. Então para nós não tem problema nenhum, inclusive, de nós termos alugado aqui essa igreja, que era da Mundial do Poder de Deus. Tanto é que até as cores a gente não mudou ainda, tem gente que deve estar confundindo ainda, porque as cores da Mundial é o azul, né, com o azul mais clarinho, e para nós não tem problema isso, não vejo problema. Nós vamos mudar para a nossa cor, a cor oficial da Igreja Templária, que é o vermelho e branco, para as pessoas identificarem a igreja, mas eu não teria problema nenhum de continuar com o azul lá do apóstolo Valdomiro lá, ou por aí vai. E depois dessa minha pesquisa toda, essa busca toda, eu descobri que primeiro nós somos livres. Então todos vocês que estão aqui, vocês são livres. Nós poderíamos hoje, nesse sábado à tarde, estarmos aqui ou estarmos em qualquer outro lugar, num bar, dançando, num cinema. E Deus nunca me disse que isso era proibido. O que Deus me questionava era: você já fez uma avaliação do porquê que você está na Terra? E eu ficava com aquela pergunta na minha cabeça. E muitas vezes eu falava assim: não, porque agora eu sou adolescente, ou então eu só estou com 20 anos, ou então... E aí Deus me dizia: por enquanto você é adolescente, por enquanto você está com 20 anos. E quando você for adulto? E quando você caminhar para a tua velhice, se você não construir a base emocional, intelectual e mesmo espiritual na adolescência, ou quando você começa a ser adulto, a tua velhice vai ser péssima. Sim ou não isso? Porque você não tem base. Enfim, Deus me convenceu. Amém? E Ele está dizendo isso porque Ele vai fazer de tudo para te convencer também, como Ele me convenceu. Porque aí eu tive tudo que a Terra pode oferecer para um ser humano, tudo. Deus nunca me proibiu de nada. Mas aí eu fui vendo que aquelas coisas que os humanos fazem, até já contei aqui para vocês, até ir no Rio de Janeiro assistir o desfile da escola de samba, até isso eu fui fazer. Porque eu não queria de repente estar hoje aqui como igreja e o meu coração ficar falando assim: ah, mas você não viu as escolas de samba desfilando, você não sabe como é bom aquilo. Eu vi tudo. Amém? Tudo. Eu tive e tenho amigas que são prostitutas, garotas de programa. Eu tenho amigos que se prostituem, que hoje eu não tenho mais contato porque é muito complicado, né? O menino sai para ir se prostituir e eu venho para a igreja. Então os caminhos não cruzam, não batem, somente isso. Não deixei de gostar do meu amigo, nem deixei de orar pelo meu amigo, enfim. E de repente pode ser que um dia ele passe aí, ele vai me olhar e falar: tudo bem, como é que você está? Só que os mundos são diferentes. E não estou dizendo com isso que o nosso mundo é melhor do que o mundo deles. Não é nem isso que Deus está dizendo. Amém? Não é nem isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é pensar e fazer uma reflexão sobre as escolhas que você está tomando na tua vida, porque por enquanto, diante da vida, nós estamos plantando, não é a colheita ainda, ninguém está colhendo nada ainda, tanto aqueles que praticam o mal, quanto aqueles que praticam o bem.
Por isso que vocês veem as pessoas que são perversas também conquistando as coisas, sim ou não isso? Né? Você não vê aquele vizinho fofoqueiro comprando um carro melhor do que o teu? E você fala, caraca, eu fico lá orando toda noite, credo. E meu carro é um Fusca que quebra todo dia. Condenado, vende maconha para todo mundo e tá rico, né? Porque Deus não está olhando isso ainda. Deus não está olhando quem é bom nem quem é mal. O que Deus está, por enquanto, esperando é que nós tenhamos uma inteligência cristã, uma inteligência boa, para escolher o bem, ao invés de escolher a perversidade ou escolher o mal. Então por isso que nós somos igreja. E aí vocês vão poder ficar tranquilos para frequentar aqui a igreja, para vir orar com a gente, louvar com a gente, fazer parte do círculo de oração, fazer parte do coral, mesmo sendo católico apostólico romano. E eu pedi para a moça tirar essa foto que está aqui atrás, porque essa foto aqui para nós não é Jesus Cristo. Amém? É uma foto que é bela, que um membro nosso desenhou, enfim. E eu não tenho problema com a foto. O problema é que você pega alguém que está dogmatizado pelo preconceito, e se a pessoa vem aqui dogmatizada pelo preconceito, ela não me escuta falando, ela fica vendo a foto. Verdade ou mentira isso? Né? Aquela que gosta de muleta, ela fica assim, olha Jesus, olha Jesus. E aquela que não entende isso, fica assim, nossa, olha Satanás, ó. E os dois são ignorantes, verdade ou mentira isso? Porque quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala da divindade de Deus, Ele não está na foto, Ele está onde? Coração, amém? Ele está na natureza, Ele está na chuva, Ele está nas árvores, Ele está no canto de um passarinho, Ele está no teu filho, Ele está no teu amigo. Por incrível que pareça, muitas vezes Deus está no teu inimigo. Verdade ou mentira isso? Porque naquele momento, quem te ensina é o teu inimigo. Naquele momento, o teu amigo não está te ensinando nada. O teu inimigo vem te dar um tapa na cara e fala, revida, já que você é cristão. Ó, pode ser Deus naquele momento, testando para saber se você realmente é cristão. Porque o verdadeiro cristão dá outra face, não revida. Porque se você revidar o mal com o mal, você tem que ser mal também. Amém? E aí muita gente fala de destruição, do fim dos tempos, de que Deus vai pôr fogo no planeta inteiro e vai destruir tudo. Se isso acontecer, não virá de Deus, virá da própria ignorância do ser humano. Amém? Vocês têm que guardar no coração de vocês hoje que Deus, Ele não quer o mal do ser humano, muito pelo contrário. Amém? É isso que eu estou sentindo agora. O que Deus quer para a tua vida a partir de hoje é amor, compreensão, harmonia. Ele quer a tua casa edificada nele. Ele quer o teu corpo são. Ele não quer o teu corpo obeso. Ele não quer você doente. Ele não quer nada disso. O problema é que nós estamos sobre o livre-arbítrio, como a gente já ouviu aqui hoje, e as escolhas, por enquanto, é você que está fazendo. Não é Deus que está se metendo nas tuas escolhas. Amém ou não? Não, apóstolo, é que eu tenho um negócio e o meu negócio está quase quebrando. Você não deveria me contar que você tem um negócio. Você deveria ter perguntado para Deus se você deveria ter aberto aquele negócio. Só que aí você não perguntou para Deus. Amém? Você se empolgou e você falou, não, eu quero um negócio porque agora é a hora, eu estou sentindo, estou com uma intuição que vem do cão, e você foi. E aí você quebrou a cara. Então da próxima vez, consulta a Deus, fala, Pai, será que é hora mesmo? Será que eu não estou indo pela minha ignorância humana? Porque foi o que foi dito hoje lá em Guarulhos de manhã. Nós vemos as coisas e olhamos as coisas pela nossa visão material. É muito importante que você tenha a visão que Deus tem das coisas. A visão que Deus tem das coisas é muito diferente da nossa visão. Quer ver? A visão que nós temos de relacionamento é que nós não queremos estar só e que por isso a gente quer o outro. Verdade ou mentira isso? A visão que Deus tem do relacionamento é: primeiro você tenha você, para depois você esperar pelo outro. E não imponha para o outro o teu querer. Deixe o outro ser livre para te querer ou não. Essa não é a visão do ser humano. Tanto é que nós chantageamos o outro emocionalmente falando. Chantageamos ou não chantageamos? Chantageamos. Vocês mulheres chantageiam o marido de vocês com filho. Chantageia ou não chantageia? O marido, chantageia ou não? Chantageia. O marido vai fazer uma viagem, o molequinho tá lá com 1 aninho de idade, você fala, mas amor, você vai viajar deixando o nosso filho tão pequeno. Aí você fala pro filho, olha pro seu pai agora. E aí o coitadinho do moleque olha com aquela carinha de 1 aninho de idade, o marido fala, não vou viajar mais não. Isso, amor, fica com a família.
Porque na verdade você não está preocupada com a viagem que ele vai fazer. Você está preocupada se ele vai te trair ou não. Porque você não confia nele. E você não confia nele porque você não confia em você. E aí o resto a gente já entendeu também, amém? E aí todo começo de ano eu pergunto para Deus qual é a direção que a igreja tem, qual é a direção que o povo de Deus necessita naquele ano. E esse ano Deus disse que Ele queria que nós, o povo dele, fôssemos parecidos com os apóstolos. Por isso que hoje nós estamos fazendo o Vale de Sal, dando o terceiro passo apostólico na busca da evolução. E aí a gente volta de novo para Jesus Cristo, como foi dito em Guarulhos hoje de manhã. Jesus Cristo como mestre, e aí você tem que entender a palavra mestre. Mestre é aquele que treina, mestre é aquele que ensina. Por isso que a gente chama Jesus Cristo de mestre. Ele nada mais foi do que um grande professor. Sim ou não isso? Né? Ele ensinou com exemplos. Você não quer ir passear com ele não? A energia está indo toda para ele, viu, Templária? Ela nem escuta. Pede para ir passear com ele, levar ele lá na lanchonete, dar chocolate, caldo de coco, Big Mac, refrigerante, um monte de coisa gostosa para ele. Porque ele quer brincar, e tá certo, né? Criança na cidade tem que brincar. Nós é que estamos errados em estar no lugar da brincadeira dele. A gente tem que sair para ele ficar. Tudo bem? Mas aí ele fica... Porque ele não vai ficar quietinho, não tem como. Ele quer brincar, ela tá brincando com ele, ele vai ficar falando, não tem jeito. E a energia vai toda para ele. Porque a criança tem muito mais sensibilidade de entender do que vocês, do que nós adultos. Porque esse texto é um texto de preparação para a tua alma entender o Vale de Sal daqui a pouco. Amém? Porque você não vai conseguir receber a bem-aventurança, a cura ou o milagre se o teu estado emocional não entendeu o que você está ouvindo. Como é que você recebe um milagre se você não sabe o que é milagre? Não tem como fazer. E aí a gente volta até Cristo de novo e a gente lembra disso. Cristo foi nada mais ou menos do que um grande professor. Porque assim, o que estraga o ser humano é a opressão que a mente coloca no teu organismo, no teu ser. É verdade ou mentira isso? É ou não isso? De repente o problema nem é tão grande assim. Só que como você não conhece o problema, ou você não está preparado para resolver, você se desespera só de falarem que tem um problema. Essa semana a pessoa recebeu o diagnóstico de câncer, uma pessoa lá de Guarulhos, e aí ontem eu atendi lá individualmente, e a mulher chegou lá e falou assim: nossa, meu marido está com câncer, vai morrer. Eu falei: para e começa do começo. Como assim, teu marido está com câncer e vai morrer? Não, após sair uma pinta há 3 anos atrás, aí ele não foi no médico, eu mandei ele não foi, por que ele não foi? Eu não sabia o que ela estava dizendo. E eu falei: se você não parar e me explicar, eu não tenho como te ajudar. Não é que ele vai morrer, ele vai morrer. Eu falei: eu também vou morrer. E você também vai morrer. Por que você está acreditando que ele vai morrer primeiro do que eu, primeiro do que você? Eu posso ser atropelado hoje voltando para São Paulo. Verdade ou mentira isso? Ué? Então perceba que a mente dela já entrou no desespero. E como a mente de vocês e a minha, ela não sabe o que é real. Ela produz o sentimento. E o que ela está sentindo é real. Então na cabeça daquela mulher, a morte é real. Ela está sentindo a morte do marido. E ela desesperada, tem como ela ajudar aquele marido? Não, ela já está morta. Eu falei isso para ela: a senhora já morreu e esqueceu de enterrar. A senhora tem que esperar chegar o exame, esperar o tratamento, ver o que vai acontecer, buscar a Deus. A gente nem buscou a Deus ainda. E eu não posso ouvir a senhora antes de ouvir a Deus. Falei para ela: eu não sou apóstolo da senhora, eu sou apóstolo de Deus. Então se Deus falar para mim que é para a vida, eu não vou acreditar no que a senhora está dizendo. E se Deus falar para mim que é para a morte, a senhora pode rezar o que a senhora quiser, ele vai morrer. Amém de novo ou não? E acabou. Então daí Cristo... Ele pega lá Pedro, Barnabé, ele pega lá Tiago, ele pega lá Felipe, ele pega lá Marcos, que eram homens convencionais, normais, pescadores, trabalhadores, amém? Vocês estão entendendo? E transforma estes homens em homens grandiosos. Verdade ou mentira isso? Não é? Cristo, ele não pegou os grandes pensadores da época, os letrados, os mais inteligentes. Ele pegou os ignorantes. O que Cristo queria mostrar com isso? Que qualquer um que não tem nada pode granjear tudo. Que mesmo você que está aqui hoje e diz que não tem conhecimento, não tem espiritualidade, não tem o dom da oração, não tem nada, você pode simplesmente sair daqui hoje cheio de tudo. Porque Pedro no começo não tinha nada. Amém? Pedro estava lá pescando com o irmão dele, com uma redezinha lá, não tinha pescado nada. E aí Cristo chega naquela praia e diz: desce deste barco, segue-me, porque eu farei de ti pescadores de homens. Olha a frase. Só que aquilo foi tão poderoso em Pedro que ele desce, ele começa a seguir a Cristo.
E ele funda a Igreja Católica, né? Vocês sabem que o primeiro Papa da era antiga foi Pedro. Amém? Por isso que os católicos dizem que eles são, e são mesmo. É a primeira igreja cristã, é o catolicismo. É uma pena que ao longo dos séculos eles se perderam. Mas pode ser que de repente Deus levante um Papa que vem do seio dele, e esse Papa vai lá e faz uma reforma na igreja de novo e fala não. Porque o que acontece com a missa hoje é que a missa está morta.